Isso não tira o fato de gostar da série, até algo que a gente tem que ter atenção. Quem ficou reclamando da Tila ter muito protagonismo, a série que você gosta continua lá. É só você ir lá e assistir. Os episódios estão do mesmo jeito que você gostava e você pode ficar tranquilo vendo o desenho antigo. Salve galera, Nando aqui e hoje vamos falar a respeito de Master of the Universe Revelation, ou Mestres do Universo Revelação. E estamos aqui com a participação do meu grande amigo Du. Eu conheço o Du desde 2008, mais ou menos, por conta do Washington, que foi um amigo nosso intermediário também, que é um colecionador de figuras de ação, um grande amigo também de nós dois. E o Du, ele sempre foi assim, um colecionador eclético. Ele tinha lá os seus Marvel Legends, tinha também umas estátuas, eu lembro do Thor lá, o Mjolnir, incrível, uma estátua gigante lá. Ele tá ali, viu? Tá lá? Tá lá e tá no quarto. Aí, ó, essa aí, aquela ali eu lembro, é impressionante. E também a gente já participou de vários encontros de colecionadores lá em Belo Horizonte, Sete Lagoas. E ele é um cara super inteligente e a companhia dele é sempre muito bacana. A gente vai falar hoje então sobre Mestres do Universo Revelação. Como no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal, para você ainda que não viu, tem aqui do lado esquerdo, né, no card, para acompanhar o primeiro vídeo. E ali eu abordei apenas o primeiro episódio. Agora a gente vai fazer um apanhado geral e ainda de quebra, para quem não assistiu, tem o trailer da segunda temporada. Você não perde por esperar. Então a gente vai começar pelo episódio 2, que é O Cálice. Nesse episódio lá, a gente tem a aparição do Stinkor, né, que é um personagem, eu acho que foi pouco explorado, né, no desenho original. O que você acha a respeito? Sim. É engraçado porque eu sempre penso, Nando, que essa série, ela construiu uma história que a gente não tinha, né? Verdade. Então ele deu pano para personagens que a gente não tinha uma representação bem feita no anterior. Inclusive tem uma brincadeira que eu conto, que é, por exemplo, o Homem-Fera deixou de ser, por exemplo, um personagem que era um coadjuvante para fazer o alívio cômico e passou a ter um valor simbólico com esse desenho que é totalmente diferente. Inclusive o interesse dele pela Maligna, já até antecipando... Já dando um spoiler aí pro que vem. Dando um spoiler pro que vem, é surpreendente, porque realmente a gente não esperava essas relações. Foi realmente assustador ver isso acontecer. A gente tem ali, então, no episódio 2 também aquela questão de Tila e Andra ter que recuperar a luva de Globola, essas, vamos chamar assim, de missões, né, pessoais da Tila com Andra, fazendo aquele papel de caçadoras de recompensas. O que você achou dessa construção ali do... Eu gostei. Primeiro é engraçado porque eu tento perceber que o Netflix fez algo que foi interessante, que é construir um caminho para a Tila ter relevância, né? Verdade. A Tila deixou de ser uma personagem que, vamos ter muita clareza com essa comparação, isso não tira o fato de gostar da série, até algo que a gente tem que ter atenção. Quem ficou reclamando da Tila ter muito protagonismo, a série que você gosta continua lá. É só você ir lá e assistir. Os episódios estão do mesmo jeito que você gostava e você pode ficar tranquilo vendo o desenho antigo. Porque essa Tila nova, ela tem uma outra perspectiva, né? Sim. Essa ideia dela ser uma guerreira proativa, dela estar num local de poder, de força e principalmente de confronto, escapa daquela ideia da personagem antiga que a gente tinha de vítima, né? A mocinha que ao tempo inteiro era salva pelo He-Man, né? Essa coisa... Bem que até um clássico Disney, praticamente. Aí, né? Exatamente, né? Ela era vítima constante do que estava para acontecer e essa Tila deixa de ser essa personagem que é vítima e passa a ser um sujeito de ações, né? Que está tomando a iniciativa e o episódio começa muito bem com ela com o pé na porta, né, Nan? Exatamente. A primeira luta dela e da Andra fazendo juntas é um pé na porta brilhante, é muito doido. É incrível, porque ali, inclusive, a gente tem, por causa do que mostra, né, da lembrança dela com o He-Man, ela faz um paralelo, que ela tinha essa dualidade, essa parceria com o He-Man para fazer aquele, quando ele pega ela no braço, aí ela gira, e ela faz isso com a Andra também, para mostrar, assim, ela está no lugar dele nesse momento. Sim,
E o principal é que não é, novamente eu vou retornar, não é uma substituição. Não. A gente tem que deixar isso muito claro. Ela não virou o He-Man, para quem ficou desesperado, morrendo de tristeza, ela não virou o He-Man, ela continua sendo Atila. Fiquem tranquilos, ela é Atila, permanece sendo, e já antecipando até uma coisa, obviamente que quem já assistiu sabe, tudo o que ocorreu nessa primeira temporada é um presságio do que ela vai se tornar, que ela é uma substituta da feiticeira, né? A gente acredita que vai ocorrer isso, até por causa do trailer, já tô dando spoiler pra frente aqui, não tem problema não. Vamos até fazer um disclaimer, né? Caso você tenha cuidado com spoiler, a gente deu um, aí você pode parar, a gente avisa os próximos. Verdade. Aqui tem aquela questão da magestra que pede, né, para recuperar o cálice lá na Montanha da Serpente. O que você achou primeiro? Assim, a gente tem que pontuar as coisas aqui. A série está revelando coisas para nós, né? A revelação também tem esse lado duplo aí pra gente. Ela mostra, por exemplo, a Montanha da Serpente que a gente tinha no desenho clássico, era um lugar como se fosse cavernoso, né, uma coisa desse tipo. E quando a Atila chega lá, né, com a Andra para poder fazer a recuperação do cálice, ela se depara com um ambiente tecnológico. Para mim foi assustador primeiro, né? Falando de verdade. Eu não sei como é que você reagiu, mas eu olhei, a princípio eu falei, nossa, eu não gostei. Depois eu fui me acostumando com aquela questão, porque o desenho se justifica, né? Sim. Um roteiro bem feito te conduz a entender essa transformação. Porque aí eu falei, eu vou me aventurar, né? A princípio eu falei, nossa, não acredito que fizeram isso não acredito que fizeram isso com o meu local predileto do mundo, né? Eu tinha bastante direito, mas não gostava da Montanha da Serpente. E eu falei, mas quando você entende a questão de abandonar a magia e a necessidade de evoluir para máquinas, até aquele mundo tecno-orgânico, né? Que é uma transição, eu até brinco que se a gente fizer uma comparação, lembra um pouco uma sacada de Senhor dos Anéis, né, Nando? Lembra. Que é quando você tem a transição do mundo da magia para o mundo dos homens. Verdade. A magia vai perdendo espaço, o mundo dos homens, que é o mundo da tecnologia, vai ocupar o lugar. É algo muito parecido com isso. E aí eu falei, nossa, se o desenho caminhar para esse lugar, eu não vou gostar. Verdade. Então, eu acho assim, pra gente que assistiu pela primeira vez, é curioso a gente pensar assim, como você falou, as nossas impressões, a nossa que já conhece o desenho antigo, a gente tinha toda aquela bagagem, então ok, esse é o nosso ponto de partida. Então a gente vai se deparando com as situações novas e a gente fica surpresa, realmente assim, a Montanha da Serpente tecnológica, ela é destoante do que a gente conhecia. Assim como você disse, isso se justifica. Por quê? Porque ela vai se deparar nesse episódio com um Tríclops sendo o seu novo senhor ali da Montanha da Serpente, né? E ele cria até, inclusive, uma seita lá que ela corrompe a parte humana, né? O pessoal toma lá, justamente nesse cálice que ela está em busca, eles tomam lá de uma coisa lá maluca, um líquido, né? E começa a ter uma transformação. O olho do cara salta, o braço dele se torna mecânico. E óbvio que a gente não poderia deixar de comentar a respeito do Mandíbula, né, cara? O Mandíbula ali, ele é totalmente pertinente a esse cenário. Não, e eu pensei não só no Mandíbula, mas o He-Man sempre caminhou nesse mundo tecno-orgânico, né? Porque se você for pensar o Ariete, por exemplo, você tem personagens que estão vinculados a essa questão meio tecno-orgânica, essa coisa de ter poder para transformar, tanto que a miniatura antiga, você lembra, se apertava e ele pulava. Exato, ele tinha uma molinha no pé dele. Ele tinha uma molinha no pé para poder pular, era inclusive o que eu queria muito ter conseguido, eu não consegui a antiga. Eu também não consegui. E essa transformação do que seria a Montanha da Serpente desse mundo tecno-orgânico, depois que o desenho vai caminhando, que você, inclusive tem aquele trecho que é bem terror, né? Quando a filha do cara se levanta como máquina, eu falei, nossa, mas agora tá realmente sério. Ficou bem sério. Ficou bem sério, porque aí realmente eu tenho uma desconexão do que era o nosso passado, né? Sim.
No passado, a gente sempre tinha aquele momento de tranquilidade. E esse desenho não deu, a gente não teve suspiro. De repente, a filha do cara virou um puta monstro também, que não tá, foi assustador. Kevin Smith não abandona os fãs da série antiga, né? Por exemplo, quando tem ali a entrada dela na Montanha da Serpente, Tila e Andra, a gente tem a lembrança dela, né, a memória ali de um episódio em que ele descobriu que por baixo ali daquele portal da entrada, eles teriam um acesso à Montanha da Serpente. Aí é justamente por esse local que elas adentram, né, ali na montanha. E é engraçado porque a Tila é muito doido você perceber como é que isso é construído, né? Porque isso não é forçado. A Tila aceita o pedido da senhora sabendo como entrar. Exato. Ou seja, não é algo tipo, aquilo que aconteceu realmente aconteceu, tem um significado. Eu não sei como entrar lá, não tem problema que está fechado, vamos embora. E é algo que a gente tem que dizer, eu não sei como é que se lidou, mas eu achei a Andra um acréscimo brilhante para o desenho, viu? Também acho, porque ela fez uma bela dupla com a Tila, até para criar esse contraste, né? Na era da magia, ela caminhava com He-Man e aquela turma toda. Agora, na era do homem, né? Na era da máquina, a magia se extinguiu daquele universo, praticamente. Então, ela tem uma companheira que é justamente tipo uma engenheira, né? Que ela é. Eu fico brincando, é o mentor do século XXI. Uma parte que eu achei super interessante, embora assim a gente já tenha visto em outras situações, é o dublador do Mandíbula, é o mesmo dublador do Seu Madruga. Ele já dublou também alguns personagens lá no jogo Batman Arkham City, e tem, acho que, outras participações, né? Esse dublador é muito bom, e ele se chama Carlos Seidel. Acho que deve ser essa a pronúncia. Sim, sim. Isso é algo que com certeza deve ter gerado meio que um ruído entre os fãs, né? O pessoal que é muito apegado ao desenho antigo, e aí a gente vai ter que colocar agora a data, né? Estamos virando tiozão de churrasco. Porque estamos falando de um desenho da década de 80, década de 90. Verdade. Se quiser fechar com a marreta década de 90, manda década de 80 e pronto. É de 80, é. Pessoal, nós tivemos que fazer aqui uma pausa por conta de uma nova participação nesse nosso diálogo. O meu grande amigo Marcelo, a gente se conhece desde 97, a gente estudou junto em Ouro Preto, ele é um grande fã de Marvel, de He-Man, também assiste muita coisa da DC, né? E a gente fala Marvel assim específico porque é o forte dele, enquanto aqui o meu é mais DC. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa noite, gente. Tamo junto aí. Agora, uma pergunta que, para mim, ficou uma incógnita. Mandíbula morreu ou não naquela luta contra Andra? Com certeza não. Eu também acho que não, viu? Eu também acho que não. Até porque eu vou te falar que o Mandíbula foi pouco aproveitado nessa temporada. Foi pouco aproveitado. Eu esperava mais. É porque ele era muito protagonista no anterior. Ele tinha muita participação. E aí aconteceu o oposto que a gente conversou, né? O Marcelo tá já passando para o Marcelo. Eu falei que o Homem-Fera foi um destaque. O Homem-Fera teve muita participação. Sim. O Mandíbula foi o oposto. Ele foi curtíssimo. E a questão é o seguinte, o personagem que está sendo pouco aproveitado, né, igual você bem citou aí, gente, a série já teve uma movimentação lenta, na minha opinião. Se eles tirarem Mandíbula agora, vai descaracterizar mais ainda. Então eu acredito que eles não teriam peito para fazer isso, não. Então acho que essa aí passou batido, vai ter um retorno aí. Mas calma, só vou pontuar aqui que pra gente relembrar a cena, quando a Andra joga o shuriken, aí bate no peito do cara, ele não consegue mais apertar as teclas, né? Então ele se implode lá, né? Explode e tal, e Mandíbula tava junto. Aí vocês então acham que Mandíbula saiu salvo aí dessa história? Eu acho. Uma coisa que eu achei interessante ali já sobre a fuga da Tila, né, com a Andra ali da Montanha da Serpente, aquela criatura dos tentáculos. Eu acho que isso aí tinha um desenho antigo. Vocês lembram dessa criatura? Aquela que fica lá no poço lá da Montanha da Serpente? O Luiz, eu achei uma diferença muito grande aí da Montanha da Serpente para essa parte, porque ela estava
muito mais tecnológica, né? Muito mais tecnológica. E assim, eu gosto que a versão original, muitas vezes ficava aberta, né, cara? Entrava quem queria. Vai entrando, tá? Não tem porta, nós temos isso aí, vai chegando. Mas é o que eu falei, a tecnologia muda tudo. Falei isso com o Nando. A tecnologia muda tudo. Agora tem chave. Apesar que tem tecnologia, mas não tinha uma câmerazinha filmando eles te abrindo com a pá para entrar dentro da bandeira de serpente, né? Tem detalhe aí. Seria a tecnologia básica, né? Dos dias de hoje, inclusive, né? Faltou ali uma câmerazinha, um videofone ali com a câmerazinha apontada. Faltou só isso aí. Mas eu realmente não me lembro, porque eu não lembro isso da Montanha Serpente ter algum tipo de proteção. Não, proteção também não lembro. De ter proteção nenhuma. Para falar a verdade, é engraçado porque justamente na época, é como o Marcelo falou, no passado, a memória que eu tenho dos episódios é que você entrava lá a hora que você queria, né? O He-Man toda hora estava lá dentro, batendo em alguém. Já chegava dando soco no povo, né? Ele ficou de forma direta. Uma coisa que foi uma conversa minha em off com o Marcelo é a questão da Magestra. A gente sabe que Kevin Smith quis dar continuidade, né, ao que a gente já conhece, e nesse contexto, Maligna já havia tido contato com a Magestra, a gente sabendo que é maligna, né? Ali vocês acham que ela já tinha esse conhecimento e fingiu ignorar, ou vocês acham que é como se para ela não fosse uma pessoa distinta mesmo, essa senhorinha lá? Já sabia. Eu sabia. Eu acho que aquele ali foi assim, um fanservice total dele. Que não é que eu batei o olho, eu acredito que vocês da mesma forma. A gente bateu o olho e já falou, é maligna. Mesmo porque já começa assim, tá faltando um personagem, como é que eu vou inseri-la? Então já bateu o olho e já viu que é maligna. E a Tila sacou, ela já sabia. Só que a Tila tá meio, né, assim, vamos pagar pra ver, não tem nada a perder mais mesmo. Né? Não tenho mais pai, não tenho mais amigos, sou uma pobre criança de Eternia, órfã, então vamos ver o que vai dar. Eu até penso nessa relação, eu também construí essa ideia. Não da criança órfã, mas eu construí a ideia. Ela já estava tão construída a magia, que ela falou, deve ser, mas o mundo não é mais o que ela vivia, vamos lá. E ela vai para a Montanha da Serpente e comprova que o mundo não é mais aquele mundo de magia, né? Exatamente. O episódio que, por exemplo, é o que eu comparei com o Nando, Marcelo, que é a questão, é o mundo do Senhor dos Anéis, né? A transição, tá acabando a magia e tá entrando na idade dos homens agora. Certo, boa relação. Boa relação. Tá acabando a magia e tá entrando a idade dos homens agora. Tá acontecendo, estava até esse momento acontecendo a mesma coisa em Eternia, né? Que o episódio circula em relação ao que é o marginal do mundo de quem usa magia ainda. Muito bom feito paralelo seu. Parabéns, é bem isso mesmo. Exatamente. E ainda sobre magia, a gente não tem como deixar de falar sobre a feiticeira velha. Pra gente ali é uma cena chocante, né? Porque a gente tem sempre essa imagem. Ela é quase que fosse uma moça, né? E com a roupa de águia lá e sempre eterna, né? Praticamente. Eu tenho muito vivo na mente, assim, o Zoar, né? Que o mentor sempre falava, né? Que ele se referia a ela sempre como Zoar, né? O Zoar já era um nome mágico, né? Já é o que remete a gente, uma entidade, para mim, uma entidade. E, nossa, quando mostra ela velha, foi pesado. Assim, para mim foi um dos acertos da série, foi colocá-la naquela situação de fragilidade. Isso. Né? A vinculação dela à magia, para mim, já é brilhante. No mundo que a magia está acabando, o maior símbolo de magia do passado era ela. Então ela tá enfraquecida, ela tá envelhecida. É um acerto, para mim, espetacular. E é uma questão que a gente vai concordar também que isso foi um acerto muito legal. A feiticeira do passado parecia mais nova que a Tila. Ela foi muito mãe na adolescência. Isso era muito errado. É verdade. Ela foi muito na adolescência. Isso é muito errado. A gente está na cena aqui em que Feiticeira passa o seu último resquício de magia para Maligna, para ela guardar lá naquele cetro, né?
e justamente naquele momento ela perde o traje de águia. Para mim foi surpreendente. Eu não vou ser tranquilo. Para mim foi surpreendente. Eu falei, eu não esperava que aquilo acontecesse. Inclusive, o desenho te conduz a entender que aquilo vai acontecer. Mas mesmo assim eu falei, nossa, é pagar para ver demais. Eu esperei a traição já no momento seguinte, porque eu estou acostumado com a antiga Maligna. Essa nova, ela já é diferente. Eu falei, não vai rolar uma traição de imediato, já assim na cara, no segundo episódio, já vai virar tudo de cabeça para baixo, já assim rápido. Eu acho que ali, com certeza, assim, pra gente, né, com o nosso histórico e tudo, acho que é uma aliança inusitada, porque considerando ali o novo contexto em que eles estão vivendo, confiar na Maligna, assim como o Du mencionou, era quase que certeiro, assim, já que instantaneamente já sofreu ali a sua traição. Mas, para nossa surpresa, isso só ocorre em outro momento, já antecipando alguns fatos aqui. Porque, na verdade, ali a Zoar, ela entende que ela não tem mais condições de realizar tarefa alguma, né? Bom, gente, quem estava defendendo ela era o Pacato. Precisa de... Você quer uma situação mais desesperadora do que essa? Né? O Pacato era o defensor dela. Então, assim, a magia já estava acabando. Então, é melhor arriscar com a Maligna, mesmo sabendo que ela sabe que vai ser traída em algum momento. Sim. Mas é melhor arriscar com a Maligna do que perder aquela última faísca ali e não ter mais jeito. E é engraçado porque, se você for pensar, realmente a feiticeira não conseguiria acompanhar a Tila para a jornada que foi vivida, aquela construção da jornada da heroína que foi feita com a Tila. Isso. A feiticeira, naquela situação, ela não teria poder para poder confrontar aquilo tudo. Ela não teria nem vitalidade para confrontar aquilo tudo, né? Acho que é interessante, já no momento seguinte a essa cena, a explicação, né, do mistério da divisão das duas espadas lá do poder. Isso ali, para mim, não sei se vocês fizeram essa mesma conotação, mas para mim lembra os bonecos antigos, que a gente tinha a espada do He-Man, que tinha, vamos falar que é o macho, né? Tinha um encaixezinho macho, e tinha do esqueleto que era o fêmea. Aí você encaixava uma na outra. Eu tive, assim, de imediato essa conotação. O que vocês interpretaram ali com essa divisão ali? Cara, quando foi a divisão, eu esperava que fosse transformar exatamente no que vem no Motu mesmo. Um ladinho cinza e um ladinho roxo. Eu esperava que seria aquilo. Eu ia vibrar muito. Remeteu, né, a essa situação mesmo. Mas, da forma que foi feita, se não explicarem muito bem na próxima temporada aí, vai cair por terra o que a gente entende até então da espada do poder, né? Que ela já tinha sido dividida para fazer a espada de She-Ra. Ainda não inseriram, como a série é canônica, então ela tem que ter, She-Ra tem que existir, ela tem que aparecer em algum momento, senão não é canônica. Ou ela já tinha... Né? Oi? Ou o Zordak, né? Isso. Então, se ela dividiu daquela maneira e não derem alguma explicação, e a espada de She-Ra? O que aconteceu com ela? Então, o poder já não vem de Grayskull mais? Então, é uma pulguinha que eu tô atrás da orelha aí. Vamos ter que responder isso. Porque tem outra espada do poder dando bobeira por aí. Sim. Para fazer o desfecho do episódio 2, a gente tem ali o diálogo entre Pacato e Tila, que para mim foi um desfecho emocionante. Eu acho assim que Kevin Smith sabe, de certa forma, ele soube tocar nos sentimentos dos fãs de He-Man. E Pacato deixa claro ali que He-Man fez o que fez porque ele tinha convicção de que ela estaria ali para assumir o lugar dele, caso ele morresse, e foi o que aconteceu. Como eu falei, eu acredito que é uma base. Resignificou o personagem, né? O Pacato deixou de ser só o personagem, um alívio cômico, mas um dos alívios cômicos que a gente tinha para cenas de ação, e ganhou uma outra atuação. Inclusive o fato, que é como o Marcelo falou, ele ser o protetor da feiticeira já é simbólico. Já é algo simbólico. Tipo assim, ele é fraco como ela está também, o mundo está rateando na dificuldade,
e ele apurou a ideia do entender o que era o He-Man, né? Ele naquele momento, ele está explicando para ela o que a gente, como um fã, faria. Quer dizer, o He-Man está lá, filha. O He-Man também está aí, então não desiste, porque ele não ia desistir. Ele jogou ela para cima. Eu achei bem legal essa chamada. E é como você falou, para mim foi emocionante, porque eu, de novo, não esperava que o Pacato fosse ter aquela atitude. Aquilo, por exemplo, no passado seria feito pelo Gordo. Verdade. Então, eu acredito que o Pacato também entendeu aquilo ali, que ele estava na cena. Quando ele falou, opa, então, peraí, se a espada é só uma antena, é só um condutor, então eu sou o gato guerreiro. Ali ele é um gato guerreiro que não estava imbuído do poder de Grayskull, mas ele continuou entendendo que ele não era o Pacatão, que ele achava ser até então, né? Então eu levei muito por esse lado, assim, na que eu vi aquele diálogo, que ele mostrou, olha, eu não tenho porte do gato guerreiro, mas eu estou aqui lutando como um gato guerreiro. E aí, né, o olho enche de água. Enche de água, porque eu achei significativo nesse ponto, que ele entendeu que ele é um mestre do universo também. Com certeza, com certeza. Então bora lá pro episódio 3, o homem mais perigoso de Eternia. A gente tem lá no começo desse episódio aquela cena que He-Man enfrenta o esqueleto, tá lá também naquele barco aquático e seus aquaticanos. Para mim essa palavra foi nova, né? A gente nunca ouviu falar na série anterior, mas é legal ter esse nome, né, das raças, porque assim como o Marcelo também em off, a gente conversou por ligação uma vez, o Rei Randor fala do pessoal de Eternia, né? O povo de Eternia chama de Eternos, né? Uma coisa Eternos. assim. Daquela cena lá, o que é interessante ali, eles sempre, o Kevin Smith, né? Ele quis fazer esses paralelos para poder apresentar um He-Man ali, já que, de fato, a gente entende. O desenho é a história da Teela, né? A jornada da Teela, a gente já conversou a respeito disso. O Mentor surge, né, naquela cena ali em que Teela e He-Man estavam presos, né, pelo esqueleto aquático e seus aquaticanos. Aí Mentor surge e salva. A gente já começa a ter ali uma noção, assim como o Du estava falando um pouco antes do Marcelo entrar na nossa conversa, a questão a sua representação com a tecnologia, né, a gente estava fazendo esse paralelo. O Mentor a gente entende, é o homem das armas, né, o senhor das armas ali daquele contexto. Então, ele, como, além de vamos falar assim, a patente mais alta, né, de defesa do palácio, ele era um cara ali extremamente presente em tudo e mostrava a que veio, porque se a gente pensar, poxa, ele era um humano normal. Ele enfrentava cara de magia, vinha um esqueleto, vinha um homem-fera, que é uma criatura, ele enfrentava todo mundo, e por fim aqui está enfrentando tipo um Senhor dos Mares lá, que é um Senhor dos Mares ali daquele mundo, né, aquele universo, que é o aquático. Então a gente vê assim, ele não é um cara comum de fato, né, ele representa um perigo aí para essa turma do mal lá. Mas aí fica a questão, né? Que tirando o He-Man, ele é o principal guerreiro de Eternia, né? Ele não é uma pessoa solta no universo, ele é o homem da tecnologia e o homem da força também. Inclusive a arma dele é uma massa, né? Sim. A arma dele, mas que seja tecnológico, a arma é uma massa. Esse episódio, assim, me deixou muito, quando comecei a ver, só o título já me deixou feliz. Eu sou muito fã, você sabe, eu sou muito fã do Mentor, muito fã, sempre fui muito fã dele. Aí, o que acontece? Aquela cena dele saindo do mar e jogando aqueles mísseis, então eu vou estar adquirindo um Mentor só para transformar num estátua aquele momento. Vou fazer um diorama daquele momento. Quero fazer, eu estou pensando a base, fazer a água assim, vai ser, vou colocar até uma luminária, vou fazer alguma coisa, vou colocar no meu escritório, porque aquela cena mostrou o que é o Mentor. Aquela cena mostrou o que é o Mentor. Ele saiu da água com aquela máscara, né, os disparos perfeitos, tudo sincronizado, realmente ele o que ela falou, não vou nem dizer que é tirando o He-Man, porque assim, vamos dizer assim, antes do He-Man aparecer, sempre foi ele é o principal guerreiro de Eternia, sempre foi o principal guerreiro de Eternia. Mas a partir daí, daquele momento, para mim, a série começou a desgringolar.
daquela cena pra frente, aí pra mim a série foi ladeira abaixo. Um detalhe dessa batalha também é aquela manopla que ele tinha, que ele dispara no cara e puxa. Você vê assim, um cara é o mestre das armas mesmo. Ele seria, no nosso universo, assim, a gente pensando, seria um Batman ali daquele cenário, que é o cara cheio de artifícios, cheio de recursos, e você vê, o cara chegou, já é uma entrada triunfal, ele salva He-Man, que é o cara até milhões de vezes mais forte que ele, salva Teela, e causa ali todo o estardalhaço ali daqueles adversários deles. O pessoal fica assim de cara, né? Porque eu lembro que lá o He-Man tava com uma algema que deve ser mágica, né? Uma coisa que eu acho pontual no desenho e que Kevin Smith manteve, o humor do desenho antigo. Isso a gente vai falar a gente vai destrinchar isso aqui, mas só deixar aqui a fala do He-Man. Graças ao mentor, você ficou a ver navios, esqueleto. Aí já solta uma piadinha assim que, tipo, os caras estão no mar, tem um navio, enfim, a gente que já estava acostumado com esse tipo de piada no desenho antigo, você se identifica ali com essa linguagem. E antes da continuidade, que o He-Man zoa ele, fala que o navio tá com a cara dele, né? Antes do aparecer, ele tá falando com a maligna. E se pintarmos todos de azul turquesa? Quer dizer, por mais que ele seja mau, mas é aquele mal que a gente ama, né, cara? Aquele mal inocentezinho. Exato. E aí depois, já na sequência, como o Teela estava contando essa história para Andra, ela fala que justamente isso, o He-Man tinha um senso de humor de um adolescente que não saía de casa. Então, a gente entende que isso também remete à nossa adolescência, infância. Na verdade, para mim foi infância. Acredito que para todos nós aqui, que a gente está na faixa etária. Ô, Nando, já falamos isso lá atrás, década de 80, viu? A gente finge década de 90 só para poder parecer mais jovem. Tem que dar uma disfarçada. Década de 80. 80 mesmo. A gente começa a colocar, inclusive, o ano exato, Nando. A gente coloca o ano exato. Exato. Uma cena que é super interessante, que eu achei já nesse terceiro episódio, gente, aquela da fonte jorrando magia, só que gotejando. O que vocês conseguiram entender ali? O que vocês pensaram? Aquela cena que o mentor tá lá caminhando naquela fila, e aí tem o tumulto. Eu falei, a partir daquela cena primeira ali, aí a série começou a ir ladeira abaixo. Dali pra frente, já não é o mentor. Tá certo, poxa. Primeiro, expulso do jeito que ele foi expulso. Calma, vamos fazer um adendo aqui, porque a gente teve uma conversa que foi off, acho que é bom a gente contextualizar aqui para a nossa audiência. Fala qual que é a sua impressão a respeito, a gente vai ter que recapitular aqui, o Du também pode falar, a respeito da ação do Randor com Duncan, para começar, naquele fim do episódio 1 lá. Não, aquele foi um dos maiores absurdos que pode ter surgido em Eternia, né? Ok, Randor é um rei. O rei, ele é onipotente. Mas vamos lá, gente, nós estamos falando do mentor, do braço direito dele, do melhor amigo que ele tinha, da pessoa que travou com ele todas as batalhas, né? Inclusive, com Keldor, quando começou a rebelar os dois, ele estava lá na frente, né? Randor simplesmente falou assim, fora daqui, você tá expulso. Virou pra filha dele e falou assim, tira ele daqui. Gente, é muito sem noção, aquela cena é sem noção. Um rei sábio como é tido Randor, não poderia ter tido atitude daquela, de forma nenhuma. E o pior ainda, por mais que ele seja um cavalheiro, né, Duncan não podia ter aceitado aquilo. Falado, opa, peraí, não é dessa forma. A minha principal atribuição era cuidar do príncipe, e eu estava cuidando dele, não contando para você o segredo dele. Então, quer dizer, ele cumpriu o papel dele até o final. Então, não caberia aquela punição ali pro Duncan, né? A única que teve bom senso ali foi Teela. Falou, não, já que tá assim, então tô indo embora, não quero saber de nada. Pelo menos ela teve um bom senso, senão não ia sobrar ninguém. Chutar o balde, né? Não ia sobrar ninguém para ter bom senso, né? Mas é engraçado, porque, contrapondo Marcelo, eu achei muito coerente. Porque a lealdade dele era o Adam. Isso o desenho comprova depois. Isso embasa o que você falou, concordo. Isso que você fala é embasado lá na frente. Isso. Mas, naquele momento, a gente fica com aquela chamada da lealdade dele ser eterna. E aí, quando ele deixa o Adam
morrer e o rei olha para ele com cara de quem você falhou, ele está lidando com uma falha que ele nunca teve, né? É o grande guerreiro que perdeu pela primeira vez. E aí ele fica com a questão da derrota de ter perdido. E a Attila, que é o que eu falei com o Nando, a construção de uma Attila que é intempestuosa, que está contrapondo, que está acontecendo, que está sendo um adolescente que é chata com o pai, né? Uhum, sim. Eu não concordo com a sua postura mais, então agora eu vou fazer diferente. Então você tem esse recorte entre ele mantendo uma tradição e até aceitando o que está acontecendo, e lá na frente embasa o que você falou, eu concordo plenamente, eu tenho que concordar, lá na frente embasa. Mas nesse momento, para mim foi muito tranquilo, eu falei, ele está seguindo o caminho que ele tem que fazer, ele é o cara que obedece o rei. É que ali para mim caiu a tese que Randor é um rei sábio. Sim. Caiu por terra aquilo ali, porque também vou citar Senhor dos Anéis aqui, vamos lá, Aragorn. Aragorn é um exemplo de um rei muito sábio. Muito sábio. Você vai olhar, Aragorn estava na linha de frente em todas as batalhas que ele participou, ele era a linha de frente, né? Aprendeu a falar élfico fluentemente. Não era só para pegar a elfa, não, porque ele sabia que é dali que tinha que sair o conhecimento para ele. O recurso maior do mundo o qual ele seria ali. E Randor, poxa, e casou com uma extraterrestre, gente. Na verdade, uma extra eterniense. Eu já ia me corrigir aqui agora. Ele casou com um ser de outro planeta. Então, eu tinha a visão assim, poxa, Randor é um rei fera mesmo, ele merece estar na posição que ele está. Quando ele fez aquele, por mais que eu entendo, poxa, ele perdeu o filho, ele se distraiu, mas você não manda decepar o seu homem de confiança. De forma nenhuma. Um rei não pode fazer isso. Um rei não pode fazer isso. Um rei sábio, igual eu tinha Randor, imaginava que ele era, eu não esperava uma postura dessa dele. De forma nenhuma. Né? Ok, poderia punir, falar com Duncan, chamar ele, falar, olha, sai da minha frente, igual quando a gente briga, né? Eu mas Luiz já brigamos muito, assim, não quero te ver até daqui a 30 minutos, você entendeu? Mas amigos fazem isso, não quero te ver, cara, vai embora, de tarde a gente conversa, é assim que funciona, você não, né? Você não tira uma pessoa da posição que é o mentor da sua corte, ainda mais quando você perdeu o seu filho e o seu campeão. E aí, volto a dizer, aí já pode continuar falando da cena lá do... Pode voltar lá para a fonte lá da batalha. Aí ele mostra ali que ele realmente... diga. Que é para mim uma desconstrução. Eu concordo. Eu não sei se... Para mim o mentor ficou coerente. O problema está no Randor. O problema está no rei. Isso, no rei. Problema no rei. Isso. Para mim o problema até no rei, não está no mentor. O mentor continuou o cara que sempre foi. A cena da fonte, ele lutando por ela, é doida demais. Sim. É muito poder. É muito poder. E quando ele começa a confrontar, eu vou dar um spoiler para frente, me perdoa, mas quando ele começa a confrontar as máquinas, você fala, esse cara é o cara. Ele é o cara. Já o rei ficou apagado. Aí eu brinco, ele é o pai que deixou a filha ir para um outro reino mágico lá, viver a vida dela sozinho, ficou com o menino em casa. Bem colocado. Bem colocado. Dando prosseguimento, a gente tem a cena lá do Tríclops aparecendo lá com seus asseclas, foi justamente o que o Du já comentou, né? Essa batalha lá do mentor. A gente vê ali o seu valor. Para começar, a gente entende que Mandíbula tá junto. A questão ali, a gente entende que, a gente se voltar para o desenho antigo, a gente sabe que todos os servos do esqueleto eram doidos para apunhalar o sujeito pelas costas, né? A gente sempre tinha episódios lá que a Maligna já tentou assumir, acho que cada vez era uma treta. Era vontade enorme de ficar com a cara amarela. Isso. E aí, nesse contexto agora atual, né, desse episódio 3, a gente tem então Mandíbula participando. Então aqui já matou aquela dúvida minha, né? Que eu tinha achado que Mandíbula tinha morrido, ele já aparece nessa cena, então já tá resolvido ali. Estávamos certo, viu? Mentor então enfrenta os asseclas do Tríclops e é salvo por Andra.
Essa cena também faz, acho que assim, as palavras do Du que são muito pertinentes nesse sentido de já fazer essa dualidade. Você tem ali, vamos colocar aqui, tem um antigo mentor, que esse é o cara das armas, esse aí, ele já teve seus tempos de glória. Mas a gente tem uma nova mentora, que é a Andra, ela é uma engenheira também, ela tá mais ou menos assim, a gente está supondo aqui, assumindo também um papel de mentor no sentido da tecnologia. Da luta, a gente sabe que é a Tila mesmo. A Andra, como eu falei, a Andra foi um bom acréscimo para o desenho. É importante você ter também essa construção de uma personagem nova, né? Porque essa geração também tem que ter um personagem que ela queira se identificar. E, por sequência, essa geração é uma geração tecnológica, né? Verdade. Então é mais fácil eu ter uma personagem voltada para a tecnologia para cativar os jovens do que eu ter uma personagem que é a nova feiticeira. Sim. Que é magia pura. Porque aí os meninos vão falar, mas aí parece com Harry Potter. Ia doer no coração ouvir isso. Isso eu não ia conseguir dar bem, não. Os rebeldes... Eu falei, a cena do mentor lutando aí mostrou ali que o Duncan continua sendo aquele guerreiro e tudo, mas aí a partir daí já não gostei. Eu acredito assim, poxa, ele viveu no castelo a vida inteira. Você pensa, então ele é o Batman do local, mas ele estava despreparado. Totalmente. Ele lutou na raça. Tanto é que... Um guerreiro... Só um adendo aqui. Mais adiante, acho que já na casa dele, porque eu acredito que ali ele não tira aquela túnica, mas na casa dele a gente vê que ele tá maltrapilho, ele tá com a roupa cheia de retalho, então até também isso em off eu já tinha conversado com o Marcelo, que é o seguinte, o cara não tinha reserva financeira, o cara tá morando lá no barracão mais fuleiro que existe em Eterna. Essa eu respondo fácil. Você é o amigo do Neymar, você é o amigo do rei, você não tem nada. Enquanto você está com o rei, está tudo bem. No momento que você sai, aquilo é do rei. Assim, mas eu vou deixar para comentar isso, não você falar da casa. Aí eu quero chegar para falar desse ponto. Estou esperando para chegar a falar desse ponto. Porque eu acho que não tinha salários. O salário era morar no palácio, era viver aquela vida. É a idade média. É a idade média mais clara do mundo. Qual é a sua riqueza? Eu sou dono daquele terreno. O cara está morrendo de fome se tirar a comida dos plebeus. Ele vai morrer passando necessidade, porque ele é dono de tudo, mas não tem nada. É verdade. Aí tem aqui uma novidade para a gente até já antecipou alguma coisa a respeito, a aparição, né, do Homem-Fera salvando ali o pessoal todo que estava preso com cabo, né? Ele vem como uma criatura, um vulto passando rapidão por trás, ele já arranca a criatura lá, não sei se ele, não lembro se ele parte no meio, não sei que ele pega o bicho e já taca longe. Ele é bestial, a gente vê ali um Homem-Fera também já bem, um pouco assim, bem não, eu vou colocar bastante distinto da versão clássica. Você vê ali uma criatura bestial e bem mais gigante, cara. Você vê assim, é uma criatura mesmo, a gente vê agora. Porque antes a gente tinha, como o Du colocou, era um paspalho ali, um alívio cômico, o bicho ficava lá, aí o esqueleto chamava ele de cara peluda, e ficava lá aquela bagunça toda. Mas agora você vê ali uma criatura, então, super forte ali, numa agilidade que me lembrou até o Dente de Sabre, né? Acho que naquele estilo ali de velocidade, a forma de movimentar. Porque agora não precisa de ter a mesma forma para todos os bonequinhos mais, né? Exato. O termo bonequinho foi proposital, tá, gente? Não precisa de ter a mesma forma para todos os bonequinhos. Véio. Então agora pode fazer forma diferente, que sabe que nós vamos comprar mesmo. Então podem fazer um Homem-Fera grandão e se lançar como Baf aí que a gente vai ficar mais doido ainda. Não, vou fazer uma brincadeira que tem que contar isso para Hasbro, então, porque os Marvel Legends, os corpos, você pega o corpo da Tempestade, é o corpo que está sendo usado da Feiticeira Escarlate, e para descer direto, finada descer direto, porque eu pego os Lanterna Verde da coleção e fica assim, é o mesmo corpo, só mudou a cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça mesmo. Então, o Homem-Fera realmente agora... mas isso é o real, né? Antes o desenho... Era infantil, né? Igual rapidinho. Por que o Adam e o He-Man era a mesma coisa, mudava só o bronzeado? É porque a forma pro boneco era o mesmo. Uma criança não podia ter
via um Adam fortão no desenho e um boneco com o Adam magrinho, não era o Adam, ninguém ia comprar o Adam. Se bem que alguém comprava Adam, gente, eu acho que não, né? Na época ninguém. Acho que comprava. Ninguém queria Adam na época. O meu primo tinha. Meu medo era pedir meu pai o He-Man, meu pai me dar um Adam. Eu dava pro menino falar assim, escolhe. Até porque a gente sabe que na Mesbla, essas lojas, era difícil pegar o boneco. Então, se você for na loja, você vai pedir o Adam, tem um esqueleto do He-Man, você vai pedir o Adam, mesmo você não pede o Adam. Não tem como. Não tem como. Então, o Homem-Fera realmente isso aí, aproveitaram muito bem o sentido de ser o mestre das feras, né? Exato. E aí tem uma aliança que eu entendi como também surpreendente, cativar do Homem-Fera pela Maligna, que ele se tornou ali como se fosse um fiel escudeiro, um fiel criado, uma coisa nessa linha, e a gente não tinha nada disso no desenho, né, anterior, uma possível aliança entre os dois. O que vocês acharam a respeito dessa cena ali, desse contexto? Eu, da mesma forma, não esperava. Eu fiquei bem surpreso, mesmo porque você falou que antes não era todo mundo querendo, era meio que um prequel de Game of Thrones, a gente para pensar, né? Todo mundo quer Montanha da Serpente. Exato. Ele não, ele mostra que ele até então, ele está fiel mesmo. Agora, será que é fidelidade ou é magia também? Não sei, talvez um pouquinho da magia que sobrou, né? Pode ser também. Aquela sopradinha ali do pilim-pim-pim, assim, um pouquinho que sobrou, pode ser, também não sabemos ainda. E é apavorante pensar que, como que não pensar isso no passado? A Maligna é linda. Você está num mundo ela é linda e como é que os caras não olhavam para ela? A Bela e a Fera, né? É que ela era amarela, né? Agora que não é mais. Ali, depois que Homem-Fera liberta lá aquela galera toda, aí tem a frase do Triclops: você não enxerga a situação como eu. Eu pensei que ele não fica girando a cabeça. Igual um horroroso, ficar lá. Essa forma era diferente, ele fazia um rosto para forma e deixava o resto. Então, depois daquele tumulto todo lá, Duncan finalmente se revela a Tila, né? E aí relembra que perdeu a patente por decreto real, aí tem que trazer aquelas memórias de volta. A gente percebe ali, como a gente já conversou aqui até, a questão dele ser uma pessoa obediente e fiel. Então, ali eu vejo ele com um papel militar, um nível mais, talvez, utópico, ou vou falar assim, mais exemplar. Aí depois tem a questão de que ele traz ainda uma urgência para aquela cena. Ele até então tá ok, tem um reencontro. Aí ele já fala, peraí, gente, eu vou perder um amigo se eu demorar aqui com esse discurso todo. Aí eles então têm que caminhar para casa. Vamos lá para a casa do Duncan. A gente tem uma cena bem dramática que a gente percebe ali o corpo, né, doente, e ainda em sua limitação já de energia, já exaurido também. Ele ainda faz aquele papel, né, de o bobo da corte, né, em tese. E faz um truque atrapalhado, e aí chove na cabeça dele, é uma cena bem triste de toda forma. Aí ele também relata que, aí, em consonância com a fala do Marcelo aqui, também do Dudu, ele relata que foi mandado embora do Palácio Real, gente. Você fala assim, poxa, esse rei ali é uma desgreta, cara, porque o cara, os amigos fiéis, cara, você pensar, são pessoas que compartilhavam ali com ele todas as aventuras, guardaram o palácio e aquela terra deles ali, né, o planeta todo praticamente, e do nada o cara tilta, não, sai todo mundo da minha casa, ninguém fica mais aqui, inclusive aí o corpo a gente vê assim, aos meus olhos, né, a gente se compadecer mais dele por ser um ser pequeno, né, essa criatura em tese mais frágil. De fato, ele era mais frágil. A gente sabe que as magias dele sempre funcionavam ao contrário. Aí ele tem a cena também muito dramática ali para mim. Eu chorei, inclusive. Que ele chora de saudade do He-Man. A Tila fala assim, poxa, mas não sabia que você pensava nisso. Então, é assim, gente. São coisas que são meio óbvias. Você tem ali um amigo que você compartilhou
aventuras durante anos a fio, e do nada essa pessoa morre, né, num campo de batalha, e você pensa assim, ninguém mais vai sentir saudade dele. Não é assim, né? É engraçado porque, por exemplo, o Gorpo envelheceu com a gente. Essa geração mais nova tem a questão de eles tiveram algo que a gente não conseguiu, porque eles tiveram desenhos contínuos ou séries que acompanharam eles passando pela infância, adolescência e idade adulta. A gente não teve essas relações, a gente teve séries que os personagens começavam e terminavam do mesmo jeito. Thundercats, He-Man, Comandos em Ação, coisas assim, próprios desenhos da Hanna-Barbera, né? Sim. Todos tinham sempre a mesma idade, mudava o traço, mas era o mesmo personagem. E ver o Gorpo enfraquecido, para mim, mesmo ele sendo um personagem cômico e ele triste, aquilo foi muito sério. Foi. Aquele é um passo dizendo, esse desenho é outro desenho, esse desenho é um desenho mais maduro também. Porque pra gente é muito forte aquela cena, como você falou, eu fiquei triste, eu falei, poxa, o Gorpo tá morrendo. O Gorpo tá morrendo. E quando você fala uma questão que eu vou pontuar, que é novamente, o Gorpo, o mentor, a Tila eram personagens vinculados ao Adam, não ao rei. Verdade. O rei circulava em outro universo, o cara que estava lá. Tipo, eu sou o pai desse cara que é importante. Até a piada seria: o rei estava em Nárnia. Boa, estava em Nárnia. O rei estava em Nárnia, o rei estava lá, vivendo a vida dele, e aí de repente apareceu um cara laranja que salvava o universo. Aí o Gorpo vinculado ao Adam, eu falei, nossa. Ele sentiu demais, eu senti junto. Aí eu realmente dei significado para a perda. Eu falei, não pode morrer, porque o Gorpo vai morrer junto com você, volta, seu porcaria. Vou me repetir aqui. Aí são os problemas que eu vejo que a série começa a ter. Né? É o que a gente comentou aí, brincando. Primeiro a casa do... Poxa, não dá, né? Aquela casa pro Duncan não dá. Ele falou, ele vivia... O Cláudio falou aí, ele vivia, poxa, o salário dele era estar no castelo. O engenheiro do universo, né? O cara de Eternia. Poxa, morar numa casinha de pau a pique. Não vai, não dá. Qualquer cristalzinho que minerasse ali, conseguia uma graninha para ele fazer as coisas. Né? Vai entrar à noite lá no castelo e pega algumas coisas do laboratório. Não tem jeito, né? Aí é o meu problema que a minha série começa a ter. Eu entendi o que tentaram criar com a gente com ver o Gorpo naquela situação. Eu entendi, foi puxar esse lado emocional mesmo, mostrar que realmente a série não é mais uma série de criança. Eu entendo que o intuito foi aquele. Mas vamos voltar, pessoal. Só existe o Adam porque o Gorpo salvou ele. Ele ia morrer na areia movediça, lá no pântano das Feras da Sombra, não é isso? Pântano das Feras da Sombra, quando ele achou o Pacato. Ele pegou o Pacato, ele estava afundando na areia movediça. O Gorpo que salvou o Adam. Não ia ter He-Man se não fosse o Gorpo. O Gorpo é o responsável por ter He-Man. O Gorpo perdeu a varinha que era condutora da magia dele, porque o Gorpo ele é um grande mago, ele não consegue canalizar a magia dele, né? Sem a varinha. Ele perdeu isso para salvar uma criança que ele nunca tinha visto. E o rei fala, some daqui, você me traiu. Então aí começa essas falhas para mim, assim, para mim a série foi pequena, tá? Foi muito pequena, muito mal desenvolvido os episódios, porque tinha de ser uma série maior, que esses problemas não iriam acontecer. Não iriam acontecer para mim esses problemas. Se eu tivesse um primeiro episódio sem nada acontecer, sem ter nenhuma transformação do He-Man, mas mostrando um dia a dia ali do castelo, podia preparar a gente para essas coisas, né? Ficou meio que parecendo o final de Game of Thrones, que nós vamos fazer mais uma temporada. Aí o Martin falou, não vai fazer mais temporada não, acabou, não autorizo mais. Vocês têm 5 capítulos para resolver isso aí. Aí faz aquela tragédia. Para mim ficou meio assim essa série. Vamos relançar He-Man? Vamos, top, show. Mas você tem que fazer isso aí em 10 episódios.
Então foi algo nesse sentido. Não faz sentido ter tirado o Gorpo do castelo. Não faz sentido ter tirado o Gorpo de lá. Nenhum. A não ser que a Armagor, né? Como você falou, o rei é muito rancoroso, gente. Muito, muito difícil. Mas é pesado. É pesado. Ver o Gorpo naquela situação, realmente, acredito que sejam sentimentos seus. Eu acho que pensei, gente, eu sou nerd demais mesmo, porque eu tô chorando pelo Gorpo. Um ser que nem existe. É tanto que esse episódio, para mim, é um dos melhores. Ele é um episódio de pouquíssima ação em comparação a outros episódios. Mas eu acho que ele define a série para mim. Eu gostei mais. Você gostou menos, eu gostei mais. Porque eu falei, nossa, o Gorpo é o Gorpo. É o personagem que eu gostava. Era o que não tinha o bonequinho, né? Isso. Não tinha o hominho do Gorpo. Não tinha. Não tinha o hominho do Gorpo. Então esse a gente desenhava, esse a gente imaginava ele. Apesar que eu nunca entendi porque o nome era Gorpo e ele tinha um O na camisa, na roupa, tudo bem, eu não entendi. Mas realmente, essa cena foi pesada, Luiz, foi pesada. Mais uma de encher os olhos de água. Foi. Aqui, gente, olha só, igual você estava falando, a gente já sabe, mas talvez tenha gente que não entenda. O O do Gorpo é porque o nome dele em inglês é Orco. É Orco, Só que, acreditem se quiser, aqui, nessa página, inclusive, temos o mito Stan Lee. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Dementa aí. Aí, o que acontece? Esse bichinho aqui de baixo, esse Trolano, ele é, na verdade, já daquela era dos Snake Men, né? Daqueles povo serpente lá. Ele é o Unnamed One, que é o sem nome. Ele era Trolano, é um grande líder do mal e que é chamado de Gorpo. Olha só, curiosamente, ele teria o nome do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, esse aqui é o The Nameless One. Duncan, então, ele se recusa a se aliar ao grupo, né? Depois a gente tem aquela questão lá do Roboto surgir, tem também aquele discurso também emotivo sobre família, ele deixa claro o que seria isso. E aí Gorpo se dispõe a ir junto, a gente fala assim, poxa, mas você é fragilizado, como que ele vai enfrentar? Mas ele deixa claro que é como um pedido até assim, quase que último, né? O pedido já de sua vida, para poder acompanhar, porque ele fala assim, essa vai ser minha última aventura, Tila, então me deixa participar. E aí ela se vê ali sem ter como negar. Óbvio que a gente tem a Maligna dando umas tiradas, aí tem aquela questão do mentor, vai falar que a Tila era filha da feiticeira, aí a Maligna, opa, para com isso aí. Pega um João Kleber ali, né? Vamos parar, que vocês já estão muito emotivos aqui, eu sou Ivolin, seria a Malin, né, que é a mulher do mal, então deixa quieto, chega de muito mela-mela aí. A Maligna foi muito coerente com o passado nesse momento, viu? Aquilo é o tipo de maldade que eu esperaria que ela ia fazer. Ela não vai contar nada, Já chega. Chega. Pois aí é a parte que eu acho que a série faltou tempo. Porque, olha, gente, tudo que aconteceu com o Duncan, ele perdeu tudo que ele perdeu por causa, aí vou falar os olhos de Randor, por uma mentira. Na verdade, ele não mentiu, ele omitiu, né? Pelo menos eu nunca vi um episódio que Randor falou assim, você sabe quem é He-Man? Eu nunca vi esse episódio. Ele não contou, a verdade. A mesma coisa é o que o Gorpo fala, é o que o Pacato fala com a Tila lá no episódio. Isso. Ele te protegeu não contando. Exato. Ele te protegeu não contando. Então foi omissão, porque assim, eu acho que ninguém preocupava a gente. He-Man mora onde também? Também a pessoa é muito inocente, né? Quando precisa ele aparece aí. Então tá beleza, tá ótimo. E não cobra nada ainda. Top. Tá sempre perto, Isso só embaixo do que eu falei, o mentor morava de graça. E o He-Man nem clica, talvez ele achava que morava em Grayskull, né? Não sei, mas aí a parte. O Duncan, eu entendo, né? Claro, né, gente? Tem que dar continuidade à série. Mas ali o Duncan vai falar, não, peraí, eu vou falar assim. O negócio é o seguinte, já que tá tudo lascado mesmo, entendeu? Você é filha da feiticeira. Que ela ficasse com mais raiva ainda. Talvez puxasse um gancho para ficar com mais raiva ainda.
Mas não é o momento para omissão mais. Não é o momento para omissão mais, né? Eles já perderam muito, né? É o que eu falei, para mim, eu esperava muitos episódios, por ser fã do Mentor igual eu sou, mas aí eu acredito que a série daí para frente já não deu mais. Já não deu. É engraçado, porque eu consigo ter a leitura de como são feitos esses desenhos. Por exemplo, eu tive, e aí é uma comparação que para mim não cabe, porque desse eu não gostei. Eu assisti o Castlevania. Sim. Eu não gostei. Eu achei ruim. Para mim, aquele ali não é o personagem que eu gosto do jogo, que eu gosto, aquela coisa toda. Nenhum deles, os Belmonte e o Alucard. Mas uma coisa que é indiscutível é que atualmente os desenhos são assim, né? A gente vive outra época, fazia-se muitos episódios. É verdade. Pagava-se para poder fazer toda uma série. Então fazia 60 episódios. E aí, se desse certo, continuava passando. Você contratava o estúdio uma vez só. Agora, você consegue fazer um raio para o público, que é para essa geração. O desenho é feito quase que por semana. Engoliu o Game of Thrones, inclusive, que você citou, né? Isso, sim. Engoliu o Game of Thrones. Tinha tanta gente dando opinião sobre o que eles queriam, e era tanta curtida para opinião, tanta gente, que o pessoal da série foi engolido pela vontade dos fãs. Eu estava vendo a hora que apareceu umas horas hype. Não, vai aparecer, ia virar apareceu só para fazer um fanservice. Só para fazer um super fanservice, que foi o que terminou acontecendo com a série. A série, ela foi curta, porque é o padrão dessas séries agora. A gente está acostumado a, por exemplo, 50 episódios, 60 episódios. O desenho da Liga da Justiça, por exemplo, ele é bom a partir da terceira temporada, porque não tem tudo. Sim. Ou então, a gente lembrando até o Marcelo, o Du, eu não sei se vai lembrar, mas da nossa época lá de Ouro Preto, a gente ia assistir na Manchete Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, cara. 104 episódios, eu acho, se não estiver errado. Então, pensa bem, justamente os Cavaleiros do Zodíaco também tinha essa extensão de episódios, até acredito que muito mais. E, de fato, assim, eu também concordo 100% que trabalhos que você tem que resumir demais, sintetizar, é difícil a coisa sair da forma que a gente gostaria. A gente entende muito bem. Aqui a gente tem uma temporada que a gente assiste com 1h30. Como assim, gente? 1h30 é inadmissível, né? Vamos ser muito sinceros. Vamos lá. Hoje, qual é o personagem? Vamos dizer assim, não vou dizer que é herói, né? Mas qual é o personagem de ação que mais vende no planeta hoje? Qual que vocês acham que é? Não é o Super-Homem, não. É o Venom, né? Não, é o Naruto. É verdade. Naruto é o personagem de ação que mais vende no planeta. Verdade. Eu não tô assistindo Naruto, porque a série do Naruto antes do Shippuden são 1000 episódios. 1000! Nossa. One Piece, 1000! Mas tem ele de quando ele engatinhava até ele chegar para a fase adulto, que já a próxima série, depois dos 1000, já é ele adulto. Olha a construção desse personagem. E ele é o personagem que mais vende. Verdade. Gente, apareceu um pedacinho dele na Comic Con Experience ano passado, não sei se vocês viram. O pessoal foi a loucura. E eu tô assim, eu não entendo de nada. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sabia que era assim, que era essa febre. Eu não tinha esse conhecimento, eu era ignorante a esse respeito. Não sabia que era dessa maneira. Mas a história é muito bem trabalhada. Então, aí você consegue fidelidade. Verdade. Então, se não fossem para fazer uma história bem trabalhada, não usassem He-Man, poxa. Não usassem He-Man. Inventassem outro. Colocava Man-He, não sei. Eu fiz essa história do Hero, que a gente espera, não sei. Mas não usassem o He-Man. É igual se vocês pegarem agora para fazer Thundercats. Se for para fazer isso aí, não precisa fazer, cara. Não precisa. Porque não mata algo que é icônico. Você matar lendas é complicado. É complicado. A Tila não podia... Ok, deixa eu me corrigir. A Tila pode se tornar o que ela está se tornando. Mas tem que ter um porquê atrás disso. A não ser que eles vão fazer uma série derivada de uma série derivada.
Se eles não forem fazer uma série derivada, tá pobre. O roteiro tá pobre, tá cheio de falha. A questão, para mim, é a pressa. Para mim é diferente. Porque, para mim, contou uma história. A série se insere naquela história. A questão é que, como fãs, a gente quer mais. Exato. Aí eu concordo. A gente quer muito mais. E, infelizmente, é o que a gente conversou. Para essa geração, Naruto é um desenho de 2000 e pouco para cá. A geração cresceu acompanhando Naruto. Isso é histórico. Por exemplo, eu estou assistindo Boku no Hero. Eu acho uma representação de heróis brilhante. Acho muito legal. O menino começou sem poder, aquela jornada toda do herói. Aquela jornada do herói espetacular. Até chegar ao ápice dele ser o melhor do melhor. Eu tô assim, tomara que isso não dure 20 anos. Tomara que isso não dure 20 anos. E o que termina acontecendo é que, pra gente, nunca teve esse desfecho, né? A gente viu os desenhos e ficava em aberto. Agora a gente já está acostumado com o outro mundo que constrói um personagem melhor, que faz a melhor adaptação. Que faz a evolução do personagem, né? Que faz a evolução do personagem. Isso. É o que eu estava brincando. O Super-Homem, se ele fosse criado hoje, a DC nunca ia ter o problema de fazer ele apanhar do Batman. É impensável o Super-Homem apanhar do Batman, a não ser que ele queira apanhar do Batman. E aí, o He-Man do Netflix é um He-Man que é feito para o mundo dos Estados Unidos, que quer ser rápido. Mas você vê que mais pessoas concordam comigo. Você vê que as figuras de ação não estão vendendo. Não estão vendendo. Eu cheguei a comentar com o Lui, falei, Lui, temos que comprar isso aí na pré-venda, sei lá, vamos comprar 3 de cada um pra gente ficar milionário daqui a uns anos vendendo figura Revelations. Não, estão disponíveis ainda. E não é no eBay, não. As lojas estão vendendo. A Wave 1 tem promoção, eu olhei aqui agora, $60 os 4. $60 os 4. Entrega no Brasil, poxa. Então, quer dizer, não tá fazendo sucesso. Eu não sei como é que tá sendo isso nos outros países, mas, gente, quando saiu, o YouTube era só He-Man. Sim. Gente que não sabe nada, que não entende nada. Vamos falar aqui do He-Man. Aqueles youtuber adolescentezinho que não sabe nem o que é He-Man. Vai lançar um He-Man na Netflix para ganhar alguns views. Tá aí, nós estamos batendo na porta da segunda temporada, ninguém tá falando. Então, assim, eu vejo que a decepção foi grande. Não usassem He-Man, então, usassem um outro. E se não consertarem, eu coloquei no meu status, né, Luiz? Você viu lá? Eu coloquei o cartaz da segunda parte, coloquei, será que vai ter jeito de consertar? Eu vi. Porque eu tô nessa dúvida. Será que vai ter como consertar? Então o mentor decide ir, né, mas Teela nega e ele deve ir a Grayskull, né, porque afinal de contas a feiticeira lá também estava vulnerável e ele seria mais útil nesse contexto. Então a gente tem a cena lá que o mentor vai revelar o segredo, interrompido por Maligna, isso a gente até já falou. Só um detalhezinho, nessa parte aí eu falo assim, poxa, realmente o mentor ele é apaixonado com a feiticeira. Que eu penso sempre assim, poxa, ele gosta da feiticeira, ele gosta mesmo. Ele falou, não, vou pra lá, né? Exatamente. Ele realmente, eu entendi que ele tem uma paixãozinha pela feiticeira mesmo. A caminho de Subeternia, Gorpo relata que não consegue mais se recordar tanto das histórias que viveu e recomenda a Andra escrever um diário. A gente percebe ali que Gorpo é um ser totalmente mágico, né? Ele vem de Trolla, vamos chamar assim, uma realidade da magia pura, né, e plena, e com essa defasagem também da magia eterna, ele começa a perder a memória. Você vê assim, também mais uma coisa triste, a gente faz até alguma conotação com as doenças que a gente tem cerebrais, cara, acho que foi bem puxado. Sim. A questão que a gente falou, né, a magia está acabando e o Gorpo representa isso bem. Exato, é isso. Sem magia, sem seres mágicos. Eles são atacados por aquaticanos. E o que acontece ali que eu achei curioso, não sei se vocês também atentaram, Aquático chega lá naquele navio cego de um olho e com muitas cicatrizes. A gente não tem ali uma explicação, né, do que ocorreu, mas então ele passou aí por umas batalhas da pesada, né? Eu acho que a disputa pelo reino deve ter rolado, né? Mas isso aí vira suposição. E realmente pesa o que o Marcelo falou. Aí foi muito rápido.
Foi muito rápido, porque se é uma outra série, possivelmente eles trabalhariam um episódio mostrando os aquaticanos, a relação de disputa de poder, o aquático se reafirmando como líder, porque todo personagem a gente tem essa menção que vive dentro d'água, tipo o Aquaman e o Namor, sempre tá brigando para ficar no trono, né? Verdade. Sempre tá brigando pelo trono, não é uma coisa, não é algo amistoso. Não. E porque na minha cabeça ele sempre foi o rei do reino subaquático lá, né? Na minha cabeça nunca foi disso também, mas na minha cabeça já era assim. Eu não tinha imaginado. Aí quando eu vi ele todo detonado, eu pensei a mesma coisa, né? Pode ser algum problema aí. E outro detalhe também que a gente, né, conhece o desenho antigo, na fala dele não tem aquele... Cara, transmimento de pensação. Transmimento de pensação, Luiz. Eu ia dizer isso. Eu era muito fã do aquático, do... isso aí. Eu não estou criticando a mudança das dublagens. Eu não critiquei isso, porque eu entendo que as pessoas envelhecem e muita gente já morreu. É verdade. Mas o aquático faltou, eu achei que faltou. Afinal de contas, isso é a marca registrada, né? Ele. Ele. E eu acho assim, eu vou falar minha interpretação aqui dessa história. É como se ele fosse mesmo ser aquático e o tempo inteiro ele saísse da água, e aí tá com a boca cheia d'água ainda, aí tá cuspindo água, e aí depois começa a falar. Ali a gente tem uma cena similar do começo do desenho, que o grupo é salvo por mentor, ele usa aquela ferramenta de arpel, e as suas armas, que são quase que as mesmas do início do desenho, né? Só que a gente vê que ele já está com o arsenal ali mais restrito, porque deve ser o que ele conseguiu levar do castelo, né? Aliás, do palácio. Aquático é forçado a ajudar o grupo, né? Em troca da sua vida, e faz uma onda que desloca o navio. Aquilo ali também, não sei se vocês também concordam, eu acho que assim, foi uma cena que demonstra o poder do cara, que ele criou uma onda que lembra até também, a gente tá fazendo muita ligação com o Senhor dos Anéis, né? Tem a cena do cavalo que vem na água, ali ele cria uma onda que vai empurrando o navio com a força, e também para mim esse é um poder que eu não sabia que ele tinha. Como eu falei, ele foi upado pelo desenho, né? Ele e o Homem-Fera ganharam dons que a gente não tinha. Ao mesmo tempo que ele perde muita participação, porque ele tem, é o que eu esperava de um episódio do Mandíbula, né? Ele teve um não um protagonismo, mas uma afirmação. Ele não é rei à toa. Você falou muito bem falado. Ele foi upado, e aí achei muito, muito legal aquela cena. Aí só fiquei pensando mais uma coisa. A magia está acabando? De onde veio o poder dele, então? Então não é mágico? Boa pergunta. Eu pensei assim, olha, então o poder dele não é mágico. Qual força sobrenatural que atua nele para ele ter o poder? Para ele foi normal, ele levou assim, nem fez muito esforço. Né? Então eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, então de onde que vem o poder dele? Né? Inclusive, aí já pegando esse gancho, a gente pensa aí, é lógico que a série não vai seguir essa linha, mas se fosse rolar mesmo adiante ali um quebra-pau no universo ainda sem magia, Aquático dominaria o mundo inteiro, né? Se for considerar. O grupo então chega lá até aquele portão de Subetérnia, e a chave é justamente aquele crânio, né, do cetro do esqueleto, aquela caveira lá que tem tipo um cabeça de bode. O que eu achei legal é essa questão deles colocarem aquele cetro do esqueleto, porque a gente entende que ele é o senhor do mal ali, um senhor bem maligno mesmo, e nesse contexto o cara tem até no seu cajado a porta ali é o inferno, né, gente? A Subetérnia é o inferno. Então achei bem interessante essa montagem que eles fizeram. Maligna lá naquele fim, ela fica um pouco em dúvida, né, se vai deixar ou não o portão aberto, aí você percebe assim, ela titubeia um pouco, mas aí resolve remover o crânio, e aí entende também, caminho de ida. Ali eles não teriam mais como voltar, pelo menos por aquele acesso estava encerrado, né? Mas isso é engraçado, porque a série, nesse ponto, eu achei que o roteiro foi bem feito. Porque você não tem essa informação.
Você só vai saber isso depois que aconteceu o episódio. Revendo, você consegue perceber. Mas no calor do momento, você não tem essa ideia de que vai rolar, não. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte do nosso bate-papo e o restante você confere no próximo vídeo. Mas se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários #EuTenhoAForça e também nos diga o que você achou da nossa análise até esse momento. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.